Olá pessoal, muito boa noite. Espero que vocês estejam bem. Dando continuidade ao nosso trabalho de observar a Copa do Mundo. Hoje, por exemplo, hoje é dia 22/11. Quem acordou, falando de grupo C, quem acordou às 7 horas para ver o jogo o jogo Argentina e Arábia Saudita, eu diria assim que grande parte da população que se voltou a sua atenção para esse jogo, grande parte, não todos, tiveram uma surpresa ou no mínimo uma decepção. Bom, lembra que eu digo para vocês assim, ó, que o jogo o jogo não eu particularmente não tenho trabalhado com vocês, eu digo que ele acontece dentro das 4 linhas, depois que o juiz apita ali, e acaba também quando o juiz apita, dentro do campo ali, sem especulações, teorias. Eu sei que há pessoas que jogam nisso, fazem aposta nisso, mas nós aqui nós estamos só no fato concreto. Hoje, por exemplo, nesse jogo Argentina e Arábia Saudita, Argentina, que muitos apontam como uma favorita, uma das favoritas da Copa, perdeu para, vamos usar o termo assim, a zebra, ou talvez até considerada a zebra do grupo, a Arábia Saudita. E aí tu para pensar assim, ó, só de tu falar Argentina, assim, ó, tu pegar todo o elenco da Argentina ali, tu vai ver jogadores que jogam por toda a Europa. Cita só dois assim, ó, Messi e Di Maria, pá. Só esses dois aí tu já conhece, o histórico de cada um, a equipe que atuam hoje, mas as que já atuaram outrora também. Pô, são jogadores de grande potencial. E a equipe da Arábia Saudita, ela tem jogadores locais, jogam na Arábia ali. E lembra que sempre assim, ó, vocês parem para pensar assim, ó, essas seleções Catar, Estados Unidos da América, enfim, a Arábia Saudita, esses países aí, por mais que eles naturalizem ali, eles naturalizem estrangeiros para jogar na seleção deles, enfim, eles têm se tornado, devido à questão econômica, eu não digo nem na questão da visibilidade, mas mais na economia, tem atraído jogadores, se tornado assim polos atrativos para jogar futebol, para o jogador que quer fazer, usando entre aspas assim, aquele pé de meia, de juntar um dinheiro, enfim. Então, automaticamente, não só deles naturalizar jogadores para jogar nas suas seleções, para atuar nas suas seleções, mas também essa ida de jogadores estrangeiros para lá, seja de brasileiros, de espanhóis, de todos os lugares do mundo, abre como é que eu vou te dizer, uma espécie assim, eu vou usar o termo entre aspas, de um intercâmbio entre os jogadores, e aí vem aquela troca de conhecimentos, aquele aperfeiçoamento de técnica, novas aprendizagens, e isso tem enriquecido muito o futebol dessas seleções. Mas enfim, a Argentina começou muito bem. Fez logo nos primeiros lances ali, teve chute cruzado, rebote do goleiro, enfim. A Argentina começou ofensiva na pressão. E aí de início teve um pênalti a favor da Argentina, que foi confirmado ali pelo VAR. O pênalti que, modéstia à parte, assim, sem desmerecer os argentinos, longe de mim, ó, só analisando os fatos, assim, eu fico me questionando, pá, é que tá acontecendo assim, aqui no Brasil o VAR é muito criticado, e na Copa do Mundo parece que o VAR, assim, já houve esses questionamentos que as pessoas fazem, como é que marca pênalti para uma equipe, por exemplo, no jogo da Inglaterra não marcou para a Inglaterra e marcou para o Irã. O pênalti que houve ali na Argentina eu achei tudo bem, que há se puxam ali, coisa, mas eu fico pensando assim, pô, em quantos campeonatos nós vemos aquilo ali acontecer e não é marcado nada? Mas enfim, o pênalti foi marcado para a Argentina. Lionel Messi bateu, o goleiro num canto, Messi bateu fraquinho no outro, categoria, gol. Argentina na frente. E a Argentina ainda continuou a pressionar.
Só que detalhe, a seleção da Arábia Saudita, ela estava uma característica defensiva e pode-se dizer assim, ó, que a defesa da Arábia Saudita ali, ela teve um comportamento irrepreensível, foi perfeito, não comprometeu em nada. Ela conseguia desfazer as jogadas da Argentina. E uma coisa, logo que a Argentina fez o gol, a Argentina depois disso a Argentina fez mais 3 gols. 3 gols. E esses 3 gols foram anulados. E por que foram anulados? Porque a Arábia Saudita estava fazendo uma linha perfeita de impedimento. E aí que eu fico me questionando, pô, mas a Argentina, se tu falar o nome só do Di Maria, do Messi, tu já termina a base, né? Por isso que muitos estavam dizendo que eles são favoritos. Pô, como é que talvez o treinador não percebeu, os jogadores não souberam se portar, discernir essa coisa? Fato é, os 3 gols foram anulados, eles não caíram a ficha, eles não conseguiram superar a perfeição da linha de impedimento da seleção da Arábia Saudita. Aí, passado um tempo, a Arábia consegue fazer, veja bem, o único gol que valeu da Argentina foi o gol de pênalti. E aí, passado o tempo ali, a Arábia Saudita ela consegue fazer dois gols. E são gols assim, ó. Não são gols assim, a bola bateu no fulano e entrou. Não. São gols com categoria, com lançamento, com domínio de bola, jogada trabalhada. E para os argentinos, no caso, para o torcedor argentino, isso é um banho de água fria, assim. Tu vê, pô, todo aquele elenco, todo aquele potencial perdendo isso. E fato é que depois a Argentina tentou, correu atrás, tentou ir, teve mais conclusões a gol, fez alguma pressão, mas o goleiro da Arábia Saudita fez boas defesas, anulou ali, teve... há um lance ali que o defensor da Arábia ali é um chute e o defensor da Arábia ele salva ali a bola, já salva praticamente em cima da linha ali, protege o gol. Enfim, o fato é assim, ó, todo o potencial que a Argentina tinha ali das individualidades foi superado pela linha de impedimento, que eles não conseguiram superar, e pela atuação do goleiro, as defesas da zaga ali, enfim. E a Arábia Saudita, que era visto como como a zebra ali, ou gato morto, enfim, surpreendeu fazendo gols de altíssimas qualidades, com dribles, enfim, chute no ângulo, contra-ataque de boa condução de bola, vencendo os defensores e marcando gol. Olha, foi espetacular. A Argentina também, nesses gols, os 3 gols que ela fez foi um de lançamento, outros 2 de bola enfiada entre os defensores, foram jogadas bem construídas, mas eles não se tocaram que tinha a linha de impedimento. E aí o goleiro da Arábia defendeu bolas, houve zagueiro fazendo milagre ali, salvando. Enfim, fato é que a Argentina, com todo o seu potencial, não teve efetividade. E só para reforçar o que eu sempre falo para vocês aqui, pega essa seleção da Argentina, com todo respeito, assim, sem desmerecer ninguém, só analisando o fato concreto do futebol, do que aconteceu em campo. Jogadores que jogam pela Europa inteira, por clubes grandes, jogadores de alto valor. E lembra que eu sempre digo para vocês assim, ó, por mais que o jogador ele faça, e isso ficou nítido nessa rodada nos grupos,
por mais que o jogador ele tenha bons rendimentos no clube que ele atua, a questão é que eu sempre uso aquela figura para vocês de linguagem que eu digo aqui, ó, na seleção é o futebol puro. É o argentino com argentino, é o brasileiro com brasileiro, ali não tem aquela mesclagem é, de povos diferentes no mesmo time ali, não. Ali é cada um com seu conterrâneo ali. E fato é que esses jogadores aí, por exemplo, o Messi e o Di Maria, não que o foco seja eles em si, mas por que aqui eles têm grandes atuações nos seus clubes ali e vários jogadores? Porque, e isso, claro, hoje não é um comparativo porque é o primeiro jogo a recém. Depois nós vamos comparando. Pode ser que a Argentina melhore e até se classifique, seja a primeira do grupo, tudo pode acontecer. Mas por que esses jogadores não conseguiram ter o mesmo rendimento que eles têm nos seus clubes? Foi muito abaixo da média ali, o rendimento deles. E fato é que aqueles que eram pouco conhecidos, são pouco conhecidos, ninguém acreditava, foram os que surpreenderam a Arábia Saudita. Então, assim, ó, futebol é dentro do campo ali e só depois que o juiz apita. Eu não gosto desse negócio de vidente, de deduzir coisas, não. Nós precisamos de fatos concretos. E aqui, no fato concreto aqui, quem surpreendeu, no caso desse jogo aí de manhã, foi a seleção da Arábia Saudita, que fez um partidaço e está de parabéns.